Como falar sobre sexualidade com jovens e adolescentes na igreja? É um assunto mais do que necessário. Afinal de contas, quando nós éramos adolescentes, tudo era presencial, tudo era físico. Não era tão fácil ter acesso, por exemplo, à pornografia. Mas hoje, todo mundo tem um smartphone. E aqui podemos acessar tudo o que queremos. E nós é que controlamos. Os pais não conseguem controlar uma criança no smartphone, que dirá um adolescente ou um jovem. Então, falar sobre sexualidade, sobre os perigos e a bênção da sexualidade é mais do que necessário em nossos dias. Mas como falar? Muitos líderes têm dificuldade. Você tem? Fala para mim aqui nos comentários e fica até o final do vídeo que eu quero lhe ajudar a falar abertamente sobre este assunto tão pertinente e necessário nos nossos dias. Bom, a paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer receber você por aqui, a sua audiência. Fica até o final do vídeo, vai comentando, vai respondendo. E aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais, incluindo meu WhatsApp. Eu quero vestir a camiseta do seu departamento 2025. Aqui estão algumas camisetas que nós vestimos em 2024, em alguns congressos e acampamentos e cultos, enfim, que nós ministramos. 2025, eu quero vestir o do seu departamento, ou a caneca também, tem caneca que a gente ganhou, ó. Tem, enfim, eu quero estar com vocês, o contato está aqui na descrição. Inscreva-se, ajude-nos a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Bom, como falar sobre sexualidade? Primeiro, viu o que eu disse no início sobre os perigos e as bênçãos da sexualidade. A sexualidade não pode ser mostrada apenas do ponto de vista negativo, não. Deus nos criou para a prática sexual, porém, abençoada por Deus dentro dos parâmetros do casamento, do compromisso, da pureza, ok? Então é preciso mostrar para adolescentes e jovens que há um lugar seguro e agradável e abençoado para a prática sexual chamado casamento. Então a ideia não é reprimir, a ideia não é desclassificar, mas acontece que, não falando tranquilamente sobre o tema, nós acabamos somente chamando a atenção, e quando não falamos abertamente sobre o tema, ao invés de prevenir, nós acabamos tendo que restaurar quem se entregou de forma errada, pecaminosa, de forma libertina à prática sexual. Então, primeira coisa que você precisa entender, líder, pai, pastor, o assunto precisa ser falado, porque quando falamos, prevenimos. Quando não falamos, restauramos, ou pelo menos tentamos restaurar. Então é preciso falar de novo. Está na palma da mão de todo mundo. Agora, como falar? Primeiro, de maneira bíblica. Então, eu tenho esse primeiro livro meu aqui, ó, que eu falo sobre relacionamentos, um pouquinho sobre sexualidade, sempre de maneira bíblica. Qualquer assunto, você sempre parte da palavra de Deus. Porque o mundo, gente, fala o que quer sobre o que quer. Então, primeiro, tendo a Bíblia como base para mostrar a bênção do sexo, que Deus nos criou, que isso faz parte da nossa vida, da nossa criação, e dentro do casamento está tudo certo. Namoro não é test drive, é preparação para o casamento, quando vão descobrir e desenvolver sua sexualidade, e está tudo bem, certo? Então, falar primeiro partindo da Bíblia. Segundo, isso aqui é imperdível, fica até o final. Essa dica é extraordinária. Qual o método que eu usei para falar tranquilamente sobre o tema, para falar sobre pornografia, os perigos da pornografia, os perigos da masturbação? Eu sempre falo do ponto de vista bíblico, então apresento aquilo que é pecado, e também você pode pesquisar um pouquinho as questões fisiológicas que envolve. Por exemplo, eu vou te dar só uma informação, tá? Por exemplo, a pornografia, ela é tão viciante quanto a cocaína. O efeito que a pornografia tem no cérebro humano é o mesmo da cocaína. Opa! Você já ficou atento, não ficou? Você já, opa, como assim? Pode colocar aí
Você vai ver o efeito da pornografia e da cocaína no cérebro humano. É idêntico. Estas duas coisas liberam uma alta dose de dopamina, o hormônio do prazer e da recompensa. Então é um prazer muito intenso, mas muito rápido, e uma necessidade de mais prazer. Por isso que vicia muito rápido. E você então precisa apresentar isso para eles. Precisa estudar a Bíblia, estudar, pesquisar aí algumas coisas para falar com eles. E uma coisa muito importante que eu usei e uso ao longo do meu tempo liderando, dando palestras: perguntas e respostas. O líder, para falar sobre esses assuntos, precisa saber quais são as dúvidas que eles têm. Então, desde muito cedo na minha liderança, eu reunia os jovens à parte. Na época era misturado jovens e adolescentes, então não tem essa de que vai falar sobre sexualidade, cuidado, vai falar para adolescente, vai falar para jovem. Ô, gente, a distância hoje diminuiu, tá? O jovem da nossa época era bem à frente neste assunto do que um adolescente. Em televisão não tinha em casa. Agora, com a internet, jovens e adolescentes no conhecimento, na informação, eles estão equiparados, tá certo? Então, só um parênteses aqui. Sempre observe o que o seu pastor pensa sobre os assuntos, tá bom? Sempre alinhe com o seu pastor o que você vai falar para não ter problema, tá? Mas veja, essa dica aqui é muito importante. Faça crie um ambiente onde eles possam fazer perguntas. Deixe-os fazer quaisquer perguntas. Principalmente, eu tenho uma caixinha aqui de perguntas, mas está lá no meu carro, depois eu mostro para vocês. Faz uma caixinha, reúne eles, faz uma caixinha e coloca lá e fala, ó, tá aqui. Vocês coloca a pergunta que vocês quiserem, não precisa pôr nome, não precisa pôr nada. Gente, vai vir cada pergunta e aí você vai pedindo graças a Deus, vai estudando e vai respondendo. Você vai começar a responder de maneira mais superficial, mais periférica, mas isso vai fazer você estudar mais, pesquisar mais, e conforme passar o tempo, você vai responder as perguntas de maneira cada vez mais profunda. Lembrando que a nossa missão não é convencê-los, convencer é a missão do Espírito Santo. Nossa missão é responder, é ensinar, é tirar as dúvidas e principalmente fundamentar isso tudo na palavra de Deus para que eles tenham a informação correta e para que eles façam escolhas corretas. Então, como falar sobre sexualidade com os jovens e adolescentes na igreja, partindo da palavra de Deus e com perguntas e respostas. Crie um ambiente, vai numa sala, nós vamos falar hoje agora, o que vocês quiserem perguntar sobre sexualidade, pergunta, deixa eles perguntarem e você vai respondendo pouco a pouco. Isso vai melhorar você, o seu vocabulário e vai, com certeza, ajudá-los muito também. Tá certo? Foi este o vídeo de hoje. Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal. Até o próximo encontro. Deus abençoe.